A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Graças a Deus, eu estou aqui neste momento, nesta hora, e eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus para os nossos corações, em nome de Jesus. Que as bênçãos de Deus venham sobre você, sobre nós, sobre a nossa família, o povo de Deus. Eu quero ler a Bíblia Sagrada que se encontra aqui em Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Diz assim aqui no capítulo 22. Olha que isso aqui é muito forte. A palavra de Deus, ela nos ensina a cada dia como andar, como viver, como estar alerta, percebido neste mundo mau, porque a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno e nós precisamos estar atentos. E na verdade Deus sempre nos avisa, Deus sempre fala conosco. Olha o que diz aqui Provérbios capítulo 22, versículo 3, está até marcado aqui na minha Bíblia, diz assim, ó: o avisado vê o mal e se desvia dele, mas os simples passam e sofrem a pena. Olha aí, o avisado vê o mal e se esconde e se desvia dele, mas o simples, aquela pessoa ingênua, aquela pessoa que não está percebida para ouvir a voz de Deus, aquela pessoa que não está em alerta, aquela pessoa que não está na torre de vigia, muitas vezes essa pessoa sofre a pena, porque não está percebido, não está em alerta, em vigilância. E o avisado vê o mal, porque foi avisado, e se desvia dele. Queridos irmãos, sabemos que Deus sempre falou com o homem, desde o começo, desde Gênesis, desde o início. E Deus sempre avisou o homem sobre a sua vontade, o seu querer, os seus propósitos, os seus planos. Mas muitas das vezes, homens e mulheres estão sendo ingênuos, estão sendo, como se diz o ditado popular, né? Estão sendo bobo e estão sofrendo nas garras do inimigo, nas garras do pecado, estão presos em cativeiros espirituais. E a Bíblia diz que Deus sempre falou com o homem e falou a respeito da sua vontade. Ou seja, Deus não deixa de avisar, Deus não deixa de falar. Deus sempre tem uma palavra, uma resposta, um plano, um objetivo para cada um de nós. E aqui Salomão está dizendo, o avisado vê o mal e se desvia dele. Porque o mal está aí. Em toda parte está o mal. O mal está no coração do homem, no coração da mulher. O mal está muitas vezes dentro da religião, dentro da igreja. O mal muitas vezes está numa comunidade, num bairro, numa família. O mal muitas vezes está no coração do pai, da mãe, do filho, da nora, do genro. Muitas vezes o mal está rodeando a pessoa. O próprio Jesus disse na sua palavra que do coração do homem é que vem o mal. Do coração do homem é que vem o mal. É que brota o mal. Porque o coração do homem é mau desde a sua meninice. E o profeta Jeremias, ele chega a dizer o seguinte: o coração
é enganoso mais do que todas as coisas, o coração. O coração do homem é mau, é enganoso, é perverso. Está escrito, enganoso é o coração e perverso mais do que todas as coisas. Então o mal está em toda parte. Até a Bíblia diz que os olhos do Senhor, os olhos de Deus estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. Então aqui Salomão está dizendo, o avisado vê o mal e se esconde e se desvia dele, sai fora dele, mas o simples, aquela pessoa ingênua, que não está atenta, passa sobre o mal e o mal lhe atinge. Muitas vezes o mal é a inveja, o olho grande, a avareza, o orgulho. Muitas vezes o mal está na espreita. E muitas pessoas estão sendo vencidas pelo mal. Estão sendo vencidas pelo mal. E estão sendo destruídas, estão sendo escravizadas. Por quê? Porque essas pessoas muitas vezes não querem ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo que Deus sempre avisou o homem. Lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão, o homem, colocou o homem no Jardim do Éden e a mulher. A Bíblia diz que Deus avisou para Adão, Adão, de toda árvore que está no jardim, você pode comer livremente. Você pode comer livremente quantas vezes você quiser. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, pode comer. Está liberado. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela você nem toca e dela você não come, porque no dia que você tocar, comer, você morrerá. Você perderá a sua essência comigo. Você perderá a sua comunhão comigo. Você perderá o seu contato comigo. Deus avisou para Adão. Deus avisou para o casal lá no Jardim do Éden. Porque Deus sempre avisa, olha, o mal está ali. A perversidade está ali. A imoralidade está ali. A impureza, a ganância, a avareza está ali. O mal está ali, não vai por esse caminho. Não vai pelo caminho do seu coração. Não vai pelo caminho da sua mente, do seu eu, do seu querer. Não vai pelo caminho dos homens, do mundo e de Satanás. Não vai. E Deus falou com Adão. Deus avisou para Adão. Mas mesmo Deus avisando, a Bíblia diz que Adão pecou, desobedeceu. Ele esqueceu daquilo que Deus havia lhe avisado e falado. Não coma da árvore que está no meio do jardim. Porque no dia que você comer, você morrerá. Já estou te avisando. Porque ali mora o perigo. Ali mora o perigo. E Adão esqueceu do aviso de Deus. Porque Deus quer o melhor para nós. Quer o melhor para o ser humano. Mas o ser humano desobedece. O ser humano tampa os seus ouvidos espirituais e não ouve, ou ouve o aviso de Deus e se esquece. Então, Deus sempre avisa para mim e para você. Cuidado, o mal está à espreita, o mal está ao derredor. Então, Adão desobedeceu e foi pelo caminho errado. Tomou a decisão errada porque ele esqueceu do aviso de Deus. Então Deus sempre avisa. Deus sempre avisa. Glória a Deus por isso. Deus sempre avisa. Então o avisado vê o mal e se desvia dele. Mas o simples passa e sofre a pena. Quantas pessoas que estão com a sua família, quantas pessoas que estão com a sua vida sentimental, com a sua vida emocional, até financeira. Quantas pessoas que estão com a sua vida destruída? Por quê?
porque estão ignorando o aviso de Deus, estão ignorando a palavra de Deus, estão ignorando aquilo que Deus fala. Então o avisado vê o mal e se desvia dele. Então a palavra de Deus é fiel e verdadeira. É fiel e verdadeira. A palavra de Deus diz que Deus também avisou para Isaac. Gênesis capítulo 26 tá escrito que Isaac estava passando por um momento difícil. Havia uma grande fome, seca, não estava chovendo, as coisas estavam difíceis. E Isaac tinha os seus empregados, seus funcionários, a sua família, os seus filhos. A sua descendência era grande. Ele tinha muito gado, muitas possessões. E a Bíblia diz que, diante daquela situação crítica, diante daquela seca, diante daquela adversidade, a Bíblia diz que Isaac, ele tomou uma decisão. Eu vou sair deste lugar. Eu não vou ficar aqui nessa terra seca onde não está chovendo, os gados estão morrendo, o problema vai aumentar, a dificuldade vai aumentar, porque havia uma grande fome mesmo. Olhava para a direita, para a esquerda, havia fome. Isaac olhou e não viu uma saída. E ele tomou uma decisão no seu coração: eu vou descer para o Egito. Porque lá no Egito tinha pão, tinha água, tinha fartura, tinha prosperidade, tinha abundância. E a Bíblia diz que Isaac se preparou para poder descer ao Egito. Mas a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que Deus apareceu para Isaac. Deus apareceu para Isaac e disse: não desças ao Egito, não vá para o Egito, fica nessa terra, peregrina nessa terra, anda nessa terra, porque eu serei contigo, eu te guiarei, eu te abençoarei. Então Deus, quando nós servimos a Deus, procuramos obedecer a palavra do Senhor, andar nos seus caminhos, em qualquer situação que você estiver passando, em qualquer dificuldade, adversidade, em toda a área da sua vida, Deus, Ele vai te avisar. Na verdade, Deus sempre nos avisou através da palavra. Se você pegar a Bíblia e começar a ler de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre vai te avisar. Só que tem situações em nossas vidas, tem tribulações, problemas em nossas vidas, que muitas vezes nós queremos tomar uma decisão, queremos agir daquela maneira, queremos tomar aquela atitude, e muitas vezes sem a direção de Deus. Porque Deus, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele vê tudo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece o nosso passado, presente e futuro. Então Isaac toma aquela decisão: eu vou descer para o Egito, vou sair deste lugar terrível, seca, fome. Mas quando ele se preparou para ir, Deus apareceu para ele, está lá em Gênesis capítulo 26. E como está escrito aqui, Salomão dizendo: o avisado vê o mal e se desvia dele. Havia sim o mal naquela terra, fome seca. Talvez humanamente, na ótica humana, Isaac estava tomando a decisão certa. Não, eu vou para o Egito, né? O mal está aqui, a fome está aqui, a seca, tudo vai se acabar, vamos perder tudo, vamos morrer. O mal estava ali, né? Então Isaac, humanamente falando, ele estava se desviando daquele mal, ele estava querendo o melhor para ele, para sua descendência, para sua família. Mas muitas vezes
A gente pensa que ir para um lugar de fartura, de abundância, de prosperidade. Muitas vezes a gente pensa, eu vou ir para uma cidade grande, um país, um estado, e ali vai estar a minha bênção, a minha prosperidade, minha fartura. Não, às vezes num lugar simples, às vezes num lugar remoto, às vezes num lugar humilde, às vezes até numa terra, numa cidade humilde, num lugar no interior, né? Ali Deus vai te prosperar. Então Isaac foi avisado por Deus, como está aqui, um avisado vê o mal e se desvia dele. Talvez Isaac pensou, eu vou para lá porque lá tem muitas bênçãos, muita prosperidade, muita fartura. Mas Deus apareceu e avisou para ele, não desça ao Egito, fica nessa terra. Não está chovendo, a seca é grande, os gados estão morrendo, muitos estão perdendo tudo, mas eu serei contigo, eu te abençoarei e multiplicarei e te guiarei. E a Bíblia diz que Isaac então foi avisado por Deus, não desceu ao Egito, mas ficou na terra da sua provação, ficou ali, mesmo não chovendo, mesmo a terra não produzindo, mesmo acontecendo aquela catástrofe, aquelas adversidades, ele ficou porque ele foi avisado não pelo homem, não pela religião, não pelo seu próprio coração, pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio mérito, mas ele foi avisado por Deus e ali Deus o prosperou, está escrito, ele se tornou riquíssimo, Deus mandou a bênção, Deus mandou a vitória, a dupla honra veio na vida de Isaac, porque ele foi avisado. Muitas vezes Deus avisa o homem e a mulher e a gente ignora, a gente tampa os ouvidos espirituais. A Bíblia diz que um dia Jesus falou sobre a sua morte, que ia morrer, derramar o seu sangue, no terceiro dia ressuscitar. E a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos ali, né, falaram várias coisas com Jesus, né, que ia estar com Jesus, não ia abandonar Jesus, ia estar com Jesus no que der e no que vier, aconteça o que acontecer, venha o que vier, ele está com Jesus. E a Bíblia diz que Pedro se levantou e disse, Senhor, eu vou contigo até a morte. Se for possível, eu vou contigo até a morte, eu não vou te deixar, não vou te abandonar. E todos disseram o mesmo. E quando veio ali o soldado, quando veio ali o príncipe das trevas, a Bíblia diz que Pedro ele falou essas palavras, Senhor, eu vou contigo até a morte, não vou te deixar, estarei contigo lado a lado, venha o que vier, aconteça o que aconteceu, eu estarei contigo. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e disse, avisou a Pedro, está escrito, Jesus avisa a Pedro, está escrito. E Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ou seja, Jesus avisou a Pedro, está lá na Bíblia, o aviso de Jesus para Pedro, e Pedro ignorou, achou que Jesus estava brincando. Jesus não brinca, ele sabe de tudo, ele vê tudo, conhece tudo, pode tudo. E Pedro ali ignorou aquilo, não, eu não vou te negar, eu vou contigo até a morte. E diz a Bíblia que se cumpriu. E muitas vezes nós, os homens aqui na terra, as autoridades, governantes, os países, cidades, as autoridades, muitos presidentes, governadores, prefeitos, deputados, homens grandes, muitos ignoram o aviso de Deus que está na palavra de Deus, que Deus é justo, que Deus é reto, que Deus julga, que Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra e que ele julga com justiça. Então muitos ignoram o aviso de Jesus que está na Bíblia, no Evangelho, como Pedro ignorou. Mas o galo cantou e Pedro negou Jesus 3 vezes. Muitos estão aí negando a Cristo, negando a fé, negando a palavra.
dando mais honra ao homem, à criatura, ao mundo, do que a palavra do Senhor, do que aquilo que Deus está avisando na Bíblia Sagrada, que Jesus, o seu nome, está acima de todo nome, e que no nome de Jesus não há salvação, fora dele não há salvação. E muitos ignoram isso, muitos rejeitam isso. Mas a Bíblia está dizendo: o avisado vê o mal e se desvia dele. Mas aquele que for avisado e não se desviar do mal, o mal vai lhe pegar. Porque o mal está no mundo, está escrito. O mundo inteiro jaz no maligno. O mal está aí, está na terra, está escrito em Salmo. Se não me lembro, Salmo 34, está escrito: qual é o homem que deseja a vida e que quer viver dias felizes? Refreia a tua língua e aparta-te do mal. Aparta o teu coração do mal, homem e mulher. Aparta o teu coração do mal. É isto. Porque aí Deus vai vir com providência, Deus vai vir com o milagre, com a resposta. Mas muitos homens estão buscando o mal. A Bíblia diz, o próprio Paulo, ele fala em Timóteo que nos últimos dias virão tempos difíceis em que os homens serão egoístas, os homens serão orgulhosos, os homens serão mau, perversos, inventores de males, desobedientes aos pais, amante de si mesmo. Os homens seriam ingratos, cruéis, perversos, mais amigo do mundo, dos deleites, do que amigo de Deus. Então, Deus sempre avisou o homem, desde Gênesis até aquele último dia, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre avisou o homem, falou com o homem, mas o homem se desviou. Como diz Salomão, Deus fez o homem perfeito, mas ele se meteu, ele entrou por um caminho tortuoso, errado, pela sua desobediência. Então, meu querido, meu irmão, você que vai ouvir essa palavra, medita nesse versículo. O avisado vê o mal e se desvia dele. Você, homem e mulher, seja quem for, autoridades, governante, presidente, empresários, seja homem sábio, leigo, branco, preto, seja pobre, rico, Deus sempre avisa. E quando Deus avisa, Deus não erra, Deus não falha. Então medite essa palavra, fique na paz, fique na bênção. Deus é grande, Deus é maior, Deus é tremendo. Que Deus continue te abençoando, guardando e protegendo e fazendo companhia a você, sua família, nossa família, todo o povo de Deus. Em nome de Jesus, fique na paz de Cristo. Amém? E não se esqueça, a vida é assim. Jesus em primeiro lugar. Oh, glória! Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Fique na paz, fique na bênção. Escuta esse louvor aí, ó. Rude Cruz. Oh, glórias. Morrer, eu vou proclamar. Eita, glória. Olha aí. Deus avisou a humanidade lá na cruz do Calvário, quando Cristo derramou o seu sangue, quando Cristo foi para a cruz. Ali foi o aviso de Deus, a redenção, o resgate. Então a humanidade já está avisada por Deus. Há mais de 2000 anos atrás, Deus avisou a humanidade através de Cristo na cruz do Calvário. Fique na paz, fique na bênção. Oh, glória! Amém!